Terça-feira você sabe que é dia de fatos da semana. A Polícia Federal deflagrou na manhã do dia 17 de março a Operação Carne Fraca. O objetivo é desarticular uma organização criminosa liderada por fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio. A Operação Carne Fraca é a maior já realizada pela Polícia Federal em toda a sua história, de acordo com a organização. A operação detectou, em quase 2 anos de investigação, que superintendências regionais do Ministério da Pesca e Agricultura do estado do Paraná, Minas Gerais e Goiás atuavam diretamente para proteger grupos empresariais em detrimento do interesse público. Foram descobertas irregularidades, como reembalagem de produtos vencidos, excesso de água, venda de carne imprópria para o consumo humano, entre outros problemas. Cerca de 1.100 policiais federais cumpriram mandados judiciais, prisões preventiva e temporária, condução coercitiva e busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados e também em empresas supostamente ligadas ao grupo criminoso. No Revista da Cidade, vamos saber quais serão as consequências dessa mega investigação. Só os nomes grandes aí envolvidos nessa mega operação. Doutor Eduardo Leite está com a gente hoje para falar sobre isso, meu querido. Tudo bem? Bom dia. Só tem temas para mim, assim, a pauta é sempre, parece que conspira a meu favor. Você né? sabe que quando eu estava pensando sobre os temas que a gente ia falar hoje, que são 2, inclusive, daqui a pouco a gente fala sobre reforma política também, tá? Muita gente de cabelo em pé com essa história também. Mas eu fiquei pensando, falei, quais serão os temas, né? Quais serão os temas? Porque são tantos. Não. Tá difícil escolher. Qual é o cardápio de hoje? Arroz, feijão. Não sendo carne, né? E papelão a milanesa, Ai, né? pai. E democracia, como é que chama? Democracia refogada. Sim, nossa, total. Não, de sobremesa é uma lava-jato aí, pra ver se a gente consegue resolver tudo isso. Nem me Bom, diga. vamos, antes de mais nada, entender como é que começou essa operação, né? Afinal de contas, envolve uma camada gigantesca da população que é consumidora da carne brasileira, né? E aí colocou em xeque todo o sistema, que é um sistema que movimenta bilhões de reais todos os anos e é uma das principais fontes do nosso PIB, representa aí uma fatia enorme, inclusive, né, o agronegócio, que sempre foi uma das molas propulsoras da nossa economia. Então é uma questão muito importante, é uma questão de saúde pública, antes de mais nada. Então as pessoas estão realmente, de fato, preocupadas, né? Me conta, o que motivou essa investigação, doutor? Na verdade, o que aconteceu, isso ocorreu há 2 anos atrás, através de uma denúncia de um auditor, de um agente, que procurou a superintendência na época, esse auditor, esse fiscal, verificando irregularidades, procurou a superintendência tomou uma decisão, sim, de afastá-lo do serviço, né? E, consequentemente, o que ele fez? Obviamente, é um dos poucos auditores responsáveis, né, para poder autorizar a importação de carne, ou seja, o manuseio, como é que é fabricado, como é que é feito daquilo. Ele procurou a Polícia Federal e fez a denúncia na Polícia Federal. Foi aí que desencadeou as investigações. E essa operação que aconteceu na sexta-feira, que é considerada a maior operação a nível mundial, nunca tivemos mais nada. de 1.100 profissionais da Polícia Federal envolvidos. São mais de 300 mandados e dentre eles são 1.100 policiais federais em vários estados, o que na verdade coloca em xeque a exportação de produtos brasileiros. O consumo interno também, sim, obviamente. porque o Brasil, ele exporta carne bovina, suína, frangos, para mais de 150 países. É verdade que nós somos o segundo maior exportador de carne do mundo? Segundo maior, agora depois disso, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque os Estados Unidos, que é a China, que é um consumidor de carne brasileira, assim, gasta a última importação deles foi mais de 2 bilhões e pouco. Né? Então, coloca em xeque, né? Hoje coloca em xeque a questão do país
no agronegócio, sobretudo, e, obviamente, numa mola propulsora da economia brasileira, que é justamente a exportação de frangos, de carne suína, de carne bovina. E todos os derivados, né? E sempre foi muito bem cotado lá fora, porque a gente sabe que a melhor fatia vai para fora, o que fica aqui é mais ou menos, né? Exatamente. Isso aí já é histórico, não só com a carne, mas com tantos outros produtos que envolvem aí a agropecuária brasileira. Agora, é uma questão, como a gente está falando, econômica muito importante, mas antes de mais nada de saúde pública. E o que está me preocupando é que as autoridades agora, né, os líderes aí, presidente, ministro da Agricultura, essa turma está muito preocupada com a questão financeira. Mas eu tenho a impressão de que pelo discurso deles, a questão financeira está em primeiro lugar e em segundo lugar a saúde pública. Por quê? Na hora, o que eles fizeram? Já pararam com as exportações. Peraí, suspende a exportação nesse momento. Vamos ver o que está acontecendo primeiro. Gente, mas para consumo interno tá tudo bem, tá? Vocês podem continuar comendo carne aqui dentro. Como é que a gente entende isso? O que acontece é o seguinte, foi uma declaração infeliz, inclusive o ministro disse, inclusive, fez esse comentário de que a Polícia Federal criou uma situação fantasiosa, aquela coisa, e na verdade não é fantasiosa coisíssima nenhuma. Nós sabemos que nós temos um problema na questão de produção e exportação de carne, não é de hoje. Tanto é verdade que em outros momentos alguns países suspenderam. Né? Você pega aí alguns anos atrás, teve a região do Oriente, suspendeu o consumo a importação de carne brasileira, né? Ou seja, então nós já tivemos alguns momentos críticos, né, em relação a isso, ou seja, por conta da forma de manuseio e desses produtos, obviamente. Agora, o que acontece? O presidente o ministro da Agricultura se coloca que dentre 4.000 e poucos frigoríficos só tem 21. Só que tem uma coisa, esses 21 representam mais de 60% da exportação, que são as marcas mais famosas que você tem, porque o restante são frigoríficos pequenos, que fazem exportações, né? Entretanto... Numa escala muito menor. Numa escala bem menor. Tá. Né? Agora, você pega as marcas de maior... E um detalhe, todas essas marcas, né, que obviamente está aí na reportagem, todo mundo já está acompanhando, elas foram todas financiadas pelo BNDES. Nossa. O que é muito grave, porque é o dinheiro da nação, é o dinheiro do povo brasileiro. Então o que acontece? Você financia pelo banco, pelo BNDES, e ainda por cima se faz esse papelão, porque é um papelão isso. Literalmente? Literalmente é um papelão. Então essa é a situação, né, que está desenhada. Isso coloca em risco, obviamente, toda a exportação desses produtos para o exterior. E falando em risco, eu vou dar um recadinho e já volto. Daqui a pouquinho eu queria que você comentasse sobre, na investigação, o que foi apontado sobre os riscos do consumo desse tipo de carne, desses desvios de conduta, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre a reforma política. Tá sabendo que o pessoal tá querendo mudar aí o sistema de votação? Em vez de votar num candidato, num político específico, a gente vota no partido, depois eles escolhem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos voltar a conversar com o Dr. Eduardo, porque é importante a gente saber, né? Existem os níveis seguros do uso desses ácidos que eles costumam colocar na carne, até como eles são conservantes importantes. Eles querem trocar um dano pelo benefício. Mas é vitamina C. Só que existem níveis seguros para o uso de tudo, né? Se você vai maquiar uma carne que já passou da validade, você vai precisar colocar uma quantidade muito grande, o que pode ser prejudicial para a saúde, né, doutor Eduardo? Sem dúvida. Na verdade, as investigações constataram 3 tipos de irregularidades, tá? Primeiro, a reembalagem de produtos vencidos, que você sabe, ou seja, está vencido o produto tem que ir para o lixo. Claro. Entretanto, eram devolvidos para os frigoríficos faziam um reprocessamento e, obviamente, utilizava aquela carne e reembalava aquele produto. E para você mascarar o cheiro, né, o cheiro forte da carne ruim, se utilizava produtos químicos para você poder mascarar o odor do cheiro. Você se constatou também a questão do excesso de água para aumentar o peso do produto. Eles injetavam água na carne para pesar mais, né, que na hora do congelamento fica mais pesado. Exatamente. Sim, aí você conseguia. Então você tinha uma fraude, inclusive, na questão do peso do produto, tá? E a terceira questão eram carnes que eram, obviamente, vendidas, que não era para consumo humano, ou seja, impróprias para consumo humano, que também era
mascaradas com esse tipo de produto químico. Obviamente, para mim, isso não é só uma questão comercial, do agronegócio, mas, sobretudo, uma questão de polícia. Claro. Né? Porque a partir do momento que você sabe, se você pegar um produto vencido dentro de uma prateleira do supermercado, o gerente pode ser conduzido e responder por um crime contra o consumo. Né? Agora, você imagina um frigorífico vendendo em escalas, né, fazendo exportações em escala de produtos inadequados para consumo humano, ou seja, adulterados, né? Ou seja, isso, obviamente, esses produtos que na verdade eles eram reembalados após o vencimento, é óbvio que ele não era feito para exportação, ele era para consumo interno, claro, porque obviamente você precisa vender mais rápido. O armazenamento é mais exigente do que aqui. Muito mais, porque o armazenamento para você mandar para fora do país, nós temos que pensar que isso vai de navio, câmara frigorífica. Então, esse produto, ele era descarregado para o consumo interno, porque é mais rápido, manda para o supermercado vende. E eu fico muito preocupada com o que eles estão fazendo agora, porque o governo, mais do que rápido, né, está fazendo aí uma força-tarefa justamente para tentar reverter os efeitos que essa operação teve no mercado interno e externo. As ações dessas empresas gigantes já caíram, a gente está vendo vários problemas agora nesse setor. Aí ele vem com aquele discurso, das 4.000 plantas agropecuárias que temos, sei lá o quê, só 21 estão com problema. Dos mais de 11.000 agentes do Ministério da Agricultura, temos 30 e quantas ou 40 e poucas pessoas, 30 e poucas, né? Só 30 e poucas pessoas envolvidas nessa fraude. Gente, será que ele parou para pensar que essas pessoas prejudicaram tantas outras? E quem consumiu essa carne? E as pessoas que entraram nessa sem saber, achando e pagando caro, porque carne é um negócio caro aqui no Brasil. Você abordou uma questão muito importante, porque você está falando o seguinte, de 4.000 e poucos frigoríficos, somente 30 frigoríficos, na verdade, tem esse problema. Só que tem um detalhe, desses 30 frigoríficos, você tem 5 frigoríficos que faz 60, que representam 60% da carne exportada, que representam 80% do produto utilizado a nível nacional. Então o que acontece? Não é a quantidade, e sim a qualidade dessas empresas. Por quê? Porque na verdade a escala de produção ela é muito grande. Agora me preocupa também a questão da criminalização que estão tentando fazer com o trabalho da Polícia Federal. Como se o errado fossem eles. A Polícia Federal está errada em investigar agora e botar na boca no trombone do problema. Você quer uma penalização maior do que um auditor, ou seja, um agente sanitário que vai e faz a denúncia e é afastado. Fala, não, espera um pouquinho só, você está errado. E vamos fazer isso, você é afastado do serviço público e a empresa continua produzindo aquele produto com aquela característica. O que é pior, nos embutidos. Bom, eu não como carne há 25 anos. Doutor Eduardo não está nem aí, na verdade, porque... Ó pele. Vegetariano há mais de 20 anos. Então, eu não como carne há 25 anos. Então, para mim, tudo bem, o que eu falo. Eu entro numa churrascaria, eu sinto cheiro de ml. Então, para mim, tá ótimo. Perfeito. Eu não tenho esse problema. Mas é um absurdo isso. Mais uma vez, nós temos o quê? Os empresários envolvidos nas falcatruas. Já não chega a questão da Odebrecht, que está envolvida em 11 países. Agora nós estamos falando em 30 empresas que fazem exportação e que representa bilhões de recursos que depende, obviamente, para combater a recessão do país, aonde você se vê diante dessa fraude, desses crimes praticados, porque foram presos. Tem diretores que foram presos. Sim, gente, entendeu? Do grupo JBS, daquele outro grupo do BRF, que são grandes marcas. A gente vai continuar acompanhando esse tema, né? Porque é o que você falou, é a iniciativa privada, né? São os empresários, mais os políticos contra o povo. É sempre assim, todas as histórias. Agora a gente vai falar também, mudando de assunto um pouquinho, a gente vai falar sobre essa reforma política que está sendo proposta aí. E eu acho importante que esse assunto tome uma proporção grande, sim, porque as pessoas têm que saber que estão tentando mudar o processo político dentro do Brasil. E já para a próxima eleição, para as próximas eleições. Quero saber a sua opinião. O que você acha da lista fechada? Isso é um grande golpe. Daqui a pouco você fala. Isso é um golpe. Isso sim é um golpe. Daqui a pouco você explica por que do golpe. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos entender o que é essa lista fechada. O que eles querem dizer com isso? Será que o sistema de votação vai ser igual? Como é que a gente vai fazer para escolher o candidato? Daqui a pouco o doutor Eduardo explica pra gente. Vamos voltar com o doutor Eduardo, que a gente está começando a falar agora sobre a reforma política.
Vamos explicar, então, o que significa essa reforma política, qual é a proposta do governo e quem são os simpáticos, né, nesse caso. Você disse que é um golpe, na sua opinião. Por quê? São duas frentes. Primeiro, eles querem, como hoje não se pode mais ter a questão do financiamento privado, as empresas financiarem os políticos, as eleições, até por conta da questão da contrapartida, ou seja, é exatamente isso. E também a questão do favorecimento depois dessas empresas. Então você vai ter hoje, o principal é o financiamento público de campanha. Então, esse financiamento seria feito através de recursos públicos. As empresas não poderiam mais fazer a doação, como não podem fazer a doação. Então, essa é a primeira frente. Qual é o desdobramento dessa questão, do financiamento público? É você criar uma lista fechada. O que significa a questão da lista fechada? A lista fechada, ela tem dois desdobramentos. Primeiro, você tem a revogação do voto direto. Eu não vou mais votar naquele deputado. Eu não tenho um deputado, eu tenho uma legenda, eu tenho um partido, eu tenho uma lista. O problema é que você não tem partido, porque todos estão envolvidos em corrupção, então vai estar difícil. Então, nessa outra opção ainda você pode escolher um deputado, um senador que eventualmente não tenha sido denunciado pela Lava Jato ou por qualquer outra situação. Votar numa lista fechada, essa lista vai ser apresentada pelo próprio partido. E quem vai ter preferência? Os caciques. Ou seja, se perpetuar no poder. Claro. Manter o foro privilegiado, entendeu? Ou seja, quem está aí, os 300 corruptos aproximadamente que estão hoje na Câmara dos Deputados, vão se perpetuar porque as pessoas vão votar naquela lista fechada. O que isso significa? Significa o seguinte, você revoga o voto direto e faz o quê? Você, na verdade, encolhe a democracia. Por isso que eu estou falando para você que é um golpe. É um golpe contra a democracia. Porque eu não vou mais votar, a não ser no presidente, a não ser no governador ou no prefeito. Mas no legislativo, nos parlamentares, esse voto passa a ser o voto em lista. E esse voto em lista, para mim, é um grande golpe. Ou seja, se eu quero me candidatar, que não é o caso, mas se eu quero me candidatar, por exemplo, eu tenho que disputar, entrar na lista. Você acha que alguém honesto vai entrar naquela lista? Não, vai entrar quem vai ter preferência. Aliás, já estão falando que a preferência é de quem hoje tem cargo, quem é deputado, quem é senador. Então, tem lá a preferência. O senador ainda vai ser votado, voto direto. Agora, né? então, vamos resumir. Então, a questão seria, na verdade, para a Câmara dos Deputados exclusivamente. Então, Assembleias. E Assembleia também. Assembleia é o Legislativo, Sim. Assembleia e Câmara. Deputado estadual e deputado federal. Senado então, é voto direto, presidente é voto direto, governadores também. E prefeito também é voto direto. E vereadores? Vereadores também não, lista. Aí também é voto Entra em na lista. Sim. Então é o seguinte, a gente votaria no partido, para dar uma resumida, né? A gente vota no partido, aí eu escolho o partido X. E o partido que for mais votado tem um número maior de cadeiras. Então, ele daí pegaria esses nomes que ele já pré-definiu, isso não vai ser definido depois. Serão os nomes pré-definidos em ordem de importância, definida também pelo partido, e que entrariam e assegurariam aquelas cadeiras dependendo do número de votos. O que acontece? Os primeiros nomes, porque você vai ter um coeficiente, X número de votos para aquele partido. Então ele vai ter tantos por cento das cadeiras. Tá. E o que na verdade prevalece? Prevalece, na verdade, é a ordem da lista. Então, o número 1, que já está lá. Então, por exemplo, você pega o número 2, número 3, ou seja, geralmente vai acontecer dos primeiros nomes, são aqueles que já existem, já tem cadeira como deputado federal, como deputado estadual e como vereador. Então, essa lista fechada, ela realmente é pior do que tá aí. Porque o que acontece? O que está aí, ainda eu tenho a condição de individualmente pesquisar sobre aquela pessoa. Exatamente. Eu vou no Google, posso pesquisar um candidato e posso falar, eu vou votar nesse candidato. Sabe o que assusta, doutor Eduardo? Eu recebi, você deve ter aqui, inclusive, a Helena deve ter passado para você na pauta que ela passou para gente. Tem a lista dos partidos, dos principais, que tem maior representação na Câmara hoje, sem falar dos partidos nanicos, né? E das listas que eles já estão aqui, ó, não é? É essa aqui ó. É essa lista. E dos nomes que eles estão colocando já como possíveis
deputados, se caso isso for aprovado. A gente tem aqui um número gigantesco de citados na Lava Jato. Por isso que a gente pede, pelo amor de Deus, gente, desemperra logo essas condenações, porque se essas pessoas de citado passar condenado, pelo menos elas saem da lista e entram na lei da ficha limpa. Já é alguma coisa, mas não vai dar tempo. Mas o problema é que, na verdade, como eles têm foro privilegiado, o que vai acontecer? É o STF que vai julgar, por exemplo, os deputados federais. Os deputados e senadores, quem julga e quem condena é o STF. O STF não vai ter tempo para poder condenar esse pessoal antes do tempo para poder entrar na ficha suja. A questão dos deputados estaduais, você tem, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, que obviamente, eles são julgados por eles. Então, também não vai ter tempo. Por isso que a ministra Carmen Lúcia é contra a questão do foro privilegiado, porque se você derruba o foro privilegiado, vai para a primeira instância. Aí cai lá, se for o caso da Odebrecht, vai cair na mão do Sérgio Moro, né? Ele julga rápido, vai para a segunda instância também acelera e tem a condenação em segunda instância, já entra na ficha suja, ok? E pelo STF, mas o STF não vai ter condição de julgar, mesmo porque que depende de denúncia, depende, os advogados obviamente podem arrastar esse processo, pedindo milhões de coisas. Então, inviabiliza e obviamente eles querem já para a próxima eleição em 2018, o que obviamente consagra os corruptos que estão no país. E eles vão aprovar isso rapidinho, porque esse é o desdobramento. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STE, né, do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, e o presidente Michel Temer, está todo mundo a favor disso. Então a chance do negócio passar é gigantesca, gente. É mais um assunto pro dia 26 na rua, né? Agora, olha só, a gente está falando aqui dos partidos, cita rapidinho, ó. Dessa lista, por exemplo, a gente vai lá, vota no partido, aí o partido que vai colocar os nomes ali, pra gente ter uma ideia de como o negócio é temerário, olha só. PMDB, todos os 8 que foram citados na lista deles, do partido, entrariam, todos os 8 que são indicados pelo partido, são citados na Lava Jato. E seriam reeleitos pelo PMDB. PT, 3 dos 18. PSDB, 4 dos 20. PP, 18 dos 30. Quer dizer, a lista é enorme, né? Tem vários outros aqui. Isso aqui é fonte do Estadão, então, de repente, quem quiser pesquisar e mais a fundo pode entrar também, que eu acho super importante. E sobre essa questão, na verdade, tem outros temas que eu gostaria até que você voltasse para a gente continuar falando, que é justamente sobre quanto custam as campanhas eleitorais hoje em dia. Por que custa tanto? Por que eles têm que... Já não pode o dinheiro privado? O dinheiro do povo não vai mesmo? O povo está sendo cada vez menos tonto hoje em dia? E não vai dar dinheiro para político mesmo para continuar roubando a gente? Por que eles não querem olhar para o dinheiro do governo agora? Mas tem uma solução. Tem que custar menos, Mas tem uma solução. Sabe qual é a solução para a questão das eleições, financiamento das eleições? É o voto distrital. O voto distrital, você vai votar naquela pessoa do distrito, daquela região. Então o campanha fica menor. É muito menor, muito mais barata. Então a saída é o voto distrital misto, por exemplo. Entendeu? Que você vota no seu candidato daquela região. Essa é a forma ideal para você resolver o problema das eleições. Vamos voltar a falar sobre isso? Vamos. Infelizmente a gente não tem mais tempo. É só falar, eu venho aqui e falo. Você volta logo, como sempre, né, gente? Ó, para continuar falando com o doutor Eduardo, facebook.com/Eduardo César Leite. Eduardo César Leite lá no Facebook, meu querido, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, um papo ótimo, como sempre. Ótima semana para vocês. Obrigada, viu? Até a próxima. Gente, vamos abrir o olho, todo mundo, que o negócio tá feio, o nosso nome tá no meio. A gente precisa realmente se inteirar dos assuntos que estão acontecendo aí no âmbito nacional, porque isso muda tudo na nossa vida, né, gente? Interfere diretamente na vida da gente. Então, ó, bora pra rua.